Fala também do Corinthians. Tratativas para a contratação de um centroavante, nesse primeiro momento, acabaram não avançando. O Corinthians fez ou não fez proposta para renovação de contrato de Memphis Depay? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também tudo sobre mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi convocado para a seleção brasileira no lugar de Alisson, que acabou se machucando. O Brasil faz no fim desse mês amistosos contra Croácia e França. E o Corinthians não conseguiu avançar, pelo menos por agora, na contratação de Arthur Cabral. A primeira proposta feita pelo Timão ao Botafogo foi recusada. O Corinthians gostaria de ter o centroavante de 27 anos de idade por empréstimo, com a metade do salário sendo bancados pelo Botafogo. Resposta que veio do Botafogo: aceitamos o empréstimo gratuito, mas vocês teriam de arcar com 100% dos vencimentos do atleta. Arthur Cabral, que ganha R$ 1.400.000 por mês, e esse é o grande problema envolvendo a transferência. O Corinthians não tem feito investimentos para contratação de jogadores e tem tentado reduzir sua folha salarial. Trazer alguém que, num primeiro momento, será reserva de Yuri Alberto para pagar R$ 1.400.000 é algo descartado. Corinthians e Botafogo não desistiram da operação, eles têm até a próxima sexta-feira, quando se encerra a janela de transferências no Brasil, para tentar avançar nessas tratativas, mas hoje há esse impasse do Corinthians querendo pagar 700 mil mensais e do Botafogo exigindo que o Corinthians arque com 100% do custo. Para completar, em relação ao noticiário alvinegro, jogo desse domingo super importante para o futuro de Dorival Júnior. O Corinthians vem de 6 partidas sem vitória e um novo tropeço contra o Flamengo na Neoquímica Arena pode determinar a dispensa do técnico que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano. E para esse domingo, o Corinthians seguirá sem Lingard, a meia atacante inglês que já jogou no Manchester United, entre outros, ainda não teve seu nome publicado no BID, o Boletim Informativo Diário. Já o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, revelou que a final da Libertadores da América de 2027 pode acontecer no Brasil. Rio de Janeiro e Brasília são duas das alternativas, com concorrentes em outros países da América do Sul. E Memphis Depay tem ou não tem proposta de renovação de contrato? Vínculo do atacante holandês se encerra em 30 de junho. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Timão e meu amigo, contou que o Corinthians já fez a primeira proposta para a extensão desse vínculo. O novo contrato teria mais 2 anos de duração e faria com que o Memphis Depay tivesse de abrir mão de prêmios e bônus. Vale a lembrança de que o custo do holandês gira na casa dos 6 milhões de reais por mês. Salários, direitos de imagem, luvas, uma série de acomodações e comodidades que fazem do atleta o mais caro do futebol brasileiro. É basicamente por causa dos bônus e também prêmios que hoje a dívida do Corinthians com o Memphis Depay é de 40 milhões de reais. Segundo Samir Carvalho, esses 40 milhões de reais seriam diluídos ao longo de 2 anos de contrato. O Memphis teria uma queda na redução dos seus vencimentos, mas teria a garantia de que esses 40 milhões de reais que o Corinthians deve seriam pagos durante os próximos 24 meses. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte corintiana e perguntei: vocês já fizeram proposta de renovação ao Memphis? A resposta: não. Ainda estamos pensando o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Diante desse cenário, tirem suas próprias conclusões. Importante registrar que o Memphis já pode assinar um pré-contrato para jogar a partir de julho, depois da Copa do Mundo, em qualquer clube do Brasil ou do exterior. Ah, só mais um detalhe: Dorival Júnior, depois do empate em 0-0 contra a Chapecoense nesta quinta-feira, contou que o Memphis Depay foi poupado porque tem jogado com dificuldades no joelho. Você renovaria o contrato do Memphis? Abriria a mão do holandês? Já usa espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Rubens Novaes: boa noite, Nicola. O Corinthians vai contratar o Arthur Cabral? Não. Foi um nome sugerido pelo Paulo Pitombeira, mas, cara, o cara ganha R$ 1.400.000 por mês, chegaria para ser reserva, não tem conseguido ir bem, enfim. Alguma quente no meu timão hoje. Já falei sobre Maceió e já falei também sobre o Bruno Bertinato. Deixa eu falar sobre o João Paulo. O João Paulo, que é goleiro do Santos e está emprestado ao Bahia, é um nome que agradou a praticamente todo mundo no Corinthians, tá? Comissão técnica, diretoria, todo mundo concordou que o João Paulo poderia ser o reserva imediato do Hugo Souza, o segundo goleiro que o Corinthians procura. Eu nem acho que o Bahia criaria tanta dificuldade, tanto que o Bahia foi um dos clubes que negociaram a contratação do Bruno Bertinato.
que é da Portuguesa. Só que a Portuguesa achou a proposta de compra do Bahia muito baixa, né? Se está contratando o Bruno Bertinato e o João já é reserva por lá, são só 6 jogos desde o ano passado, quando ele trocou o Santos pelo Bahia por empréstimo. Dá para imaginar que o João Paulo seria o terceiro goleiro. Mas, enfim, o negócio do João Paulo com o Corinthians, apesar de tudo isso que eu citei, não vai acontecer, porque o João, em respeito à história que ele tem no Santos, ele entende que mancharia essa história, queimaria o filme dele com o torcedor santista, tá? Cara que ainda é do Santos, cara que tem família lá, tem apartamento lá, enfim, tá tudo muito ligado à cidade de Santos. João Paulo agradeceu o convite, mas descartou. Quero falar agora sobre o Corinthians, que fez proposta oficial para contratação por empréstimo até dezembro de Arthur Cabral. Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, convenceu o presidente Osmar Stabile a avançar nessa negociação, especialmente porque a proposta do Corinthians ao Botafogo é para uma divisão dos salários. O empréstimo seria gratuito, com o Botafogo arcando com parte dos vencimentos do jogador. Arthur Cabral, que ganha R$ 1.400.000 por mês. O problema para o Botafogo é que o Arthur Cabral perdeu espaço. Nem sequer saiu do banco de reservas na derrota do Botafogo para o Palmeiras no último fim de semana. Jogador contratado na metade do ano passado junto ao Benfica por 12 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus. Sabe quantos gols ele fez desde que chegou? Apenas 6 gols. 5 no ano passado e mais 1 na atual temporada. Temporada de 2026 de 12 jogos, 1 gol e 2 assistências. E olha que várias dessas partidas desse ano foram do campeonato estadual, campeonato carioca, com um nível muito inferior à das outras competições. Corinthians imagina que o negócio possa acontecer, porque o Arthur Cabral topa jogar no Corinthians, o Timão demonstrou interesse e o Botafogo também precisa reduzir custos da folha. Resta saber qual será a proporção da divisão salarial. Meio a meio seria um bom negócio para o Corinthians, para o Botafogo? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Para falar sobre a pressão pela demissão de Dorival Júnior. O Corinthians chegou ao 6º jogo consecutivo sem vitória, nessa quinta-feira empate em 0-0 contra a Chapecoense. E a irritação do torcedor nas redes sociais não se dá apenas por mais um resultado ruim, mas pela forma medrosa com que o Corinthians enfrentou um dos candidatos mais fortes ao rebaixamento. O Corinthians já caiu para o 9º lugar, está se distanciando dos primeiros colocados e pega agora o Flamengo na Neoquímica Arena no domingo, precisando de vitória e de uma boa atuação para que não exista risco de demissão do técnico Dorival Júnior. Pergunta que eu deixo para você. Você, na condição de presidente, demitiria o Dorival em caso de empate ou derrota para o Flamengo? Manteria o treinador na data FIFA? A pressão interna de conselheiros e diretores mais próximos é grande. Bastante gente não quer o Dorival, especialmente também pela forma como ele tem se comunicado, com muitas críticas à diretoria alvinegra. Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Rapaziadinha boa, mais um giro de notícias é para vocês acompanhar nosso conteúdo no nosso canal, que é muito importante para vocês ficarem atentos e atentos sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado no dia a dia do hoje do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando realmente dele, do Coringão. Então eu peço humildemente para vocês sentar o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação, sabendo que é super importante para vocês e para nós. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.